Gravado. Hoje a gente vai começar o nosso assunto da prova 2, certo? Que é a parte aí de fenômenos ondulatórios, oscilações, ondas, acústica, etc., né? Conforme aí o nosso cronograma, conforme a ementa do curso. Então, hoje é mais uma aula introdutória, certo? Eu vou estar dando aí vários conceitos sobre ondas, para vocês estarem aí se ambientando, né, no mundo da ondulatória. Antes de eu começar, vocês tiveram, alguém teve essa parte ondulatória no ensino médio? Geralmente o pessoal pula isso. Laís teve, Gabriel no cursinho, Isabelle não entendeu nada, Beatriz Paula teve, Guilherme no cursinho, por cima, Henrique nunca viu, Diego teve, pior parte da física, o William nunca viu. Nada, é tranquilo ondulatório. Imagina, pior parte da física é a eletricidade. Se você teve eletricidade, meu Deus, né? Mas ondulatório é tranquilo, gente. É muito gostoso de aprender, porque é basicamente matemática, né? Não tem, os conceitos são de física, né? Mas as contas tá envolvido com muita matemática, né? Então, é tranquilo. Vamos lá, então. Vamos começar aqui com a parte de ondulatória. Começar com os fenômenos aí. Começar com algumas definições a princípio. Então, alguns dos fenômenos, né, que envolvem aí ondulatória, né, eles estão presentes no nosso dia a dia nas mais diversas conotações, né? Então, por exemplo, a gente enxergar, eu estar falando, vocês estarem escutando, sinais elétricos, tipo celular, sinal de TV, sinal de rádio, micro-ondas, Wi-Fi, sonar, radiação gama, tudo é ondulatória, né? Tudo eu posso estar descrevendo aí a partir de ondulatória, né? E, além disso, né, a ondulatória, ela é a ponte que faz a conexão para mecânica quântica, né? Então, a gente divide a física aí, basicamente, em física clássica, que é a física do mundo macroscópico, das coisas que nós enxergamos, e a física quântica é a física do mundo micro, né? Ali das coisas bem pequenininhas. E no mundo micro, a gente trata as coisas, né, como probabilidades, né? Então, basicamente, ali as partículas, por exemplo, de luz e o elétron, elas têm uma propriedade chamada de dualidade onda-partícula, né? Então, dependendo do fenômeno que você está avaliando, né, nesse mundo quântico, a gente pode estar tratando isso como onda ou como partícula. Então, a ondulatória, né, a gente entender esses caminhos da ondulatória servem aí de ponte, né, para estar entendendo como é que funcionam as coisas no mundo quântico, né, uma vez que a gente trata essas partículas como pacote de ondas, né? Então, aí a gente tem aí toda essa conotação. E todo o outro, né, os sentidos básicos, né, o ver e o escutar e falar, né, que é o que a gente faz todo dia, certo? Estão todos ligados com ondulatória, né, com vibrações. Então, isso aí faz parte do nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe, né? A gente nasce falando de ondas, né? Minha filha já está falando de onda aqui, qualquer berreiro que ela abre aqui é uma onda aguda, né, com uma alta frequência. Então, já está falando de onda desde o caminho aqui, né, desde o comecinho. E uma propriedade em comum, né, sobre todos esses fenômenos ondulatórios é que todas elas fazem transporte de energia através de um meio, né? Essa energia aí, ela pode ser tanto energia do ponto de vista eletromagnético, né? Mas basicamente é energia cinética e energia potencial, né? Então eu estou aí sempre variando os dois tipos de energia que existem, né? Energia cinética e energia potencial. A gente vai estar vendo isso ainda ao longo aí das próximas aulas, tá? E esse meio aqui, o que é esse meio? A gente vai explicar já já meio. O meio é basicamente aonde
a onda está se propagando, né? Ela tem um lugar para se propagar e a gente chama esse lugar, entre aspas, aí de meio. Beleza? Então, esses são exemplos aí no nosso dia a dia presentes da ondulatória. Então, basicamente, né, ó, o que é uma definição de onda? Ok? Então, na definição de onda, propriamente dita, eu sempre digo, né, que a onda é a propagação de uma perturbação através de um meio. Como assim, propagação de uma perturbação? Né? Então, se a onda transporta energia, que foi o que a gente viu no slide passado, né, ela tem que ter adquirido essa energia de algum lugar. E da onde que ela adquiriu essa energia? Ela adquiriu de uma perturbação, né? Alguma coisa teve que perturbar o meio, né? E aí essa energia se propaga através do meio com o formato de onda, né? O exemplo clássico disso é quando você está colocando o seu dedinho na água, né? Não sei se aí todo mundo já fez experimento na vida, né? Quando você tem aí pega uma bacia de água, né? Uma tina de água, qualquer coisa, pode até pegar a cuba do seu banheiro ali, né? A pia, tapar o ralinho ali e encher de água. Quando você coloca o seu dedo ali na água, né? Coloca o seu furabolos, né? O nome do indicador aí, né? No mundo comum, você vê que eu tenho propagações, né? Circulares ao redor aqui, né? Eu gero uma onda, certo? Então, a onda, ela é gerada pela propagação da perturbação que você causou com o seu dedo ali, certo? Então, essa é a definição ali de uma onda. Sempre quando eu perturbo um meio, fornecendo energia, né? Essa perturbação que eu estou fazendo com o dedo aqui, eu sempre vou estar fornecendo energia, né? Sempre quando eu falo em perturbação, eu sempre estou falando em fornecer energia, né? Então, tipo, dar uma força, realizar um trabalho, fornecer energia, tudo isso é o que a gente chama de perturbação na física. Então, quando você perturba um meio, né, eu sempre vou ter uma onda sendo se propagada. Outro exemplo, né? Se você pegar aqui, ó, e bater na sua palma, bater palma, por exemplo, né? Fazer assim, ó, você está perturbando o seu meio aqui, né? Que é a superfície da sua mão, certo? E também está perturbando o ar atmosférico, né? Ao redor aqui da sua mão. E isso vai se propagar como sendo uma onda sonora, né? Então, a energia que você gasta aqui colocando uma mão perto da outra, né? Ela vai estar se transformando, está se propagando, né? Através aí de uma onda sonora no ar. Tudo bem, gente? Deu para pegar a ideia do que é uma onda? Tranquilo? Certo? Outros exemplos, né? Aqui de ondas, né? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui ondas sísmicas, né? Os famosos terremotos, né? Da onde surge o terremoto? Então, o terremoto ele surge do movimento das placas tectônicas. Então, a gente sabe que a crosta terrestre, né? Por mais sólida que ela pareça, ela é uma coisa tipo são como se fossem imagina uma piscina e uma placa de isopor, né? Cheia de isopor em cima, né? Uma piscina de água com várias placas de isopor cobrindo toda a área da piscina. Né? A princípio você vê que aquilo é uma coisa sólida, mas cada plaquinha, se você for lá e empurrar, né? Ela é móvel, né? Então ela se move. E a nossa crosta terrestre funciona da mesma maneira. Então são placas, né? Essas placas aí de crosta, chamadas placas tectônicas, elas estão móveis, né, num mar de lava, né, que é aquele mar de rocha derretida, né, o magma. Então, quando elas se movem, certo? Ali, eu tenho, né, uma perturbação, né? Então, aqui eu tenho a movimentação, aqui teve o pico da perturbação, né? E então as ondas se formam, né, ao redor aqui desse pico de perturbação, né, que foi ali o movimento das placas tectônicas. Então, é assim que eu crio aí o que a gente chama de ondas sísmicas, certo? Outro exemplo de ondas, né? Olha essa figura que está aqui, ó.
Alguém sabe o que é isso? Alguém sabe o que é essa figura aí? Olha só, cada um tem, todo mundo sabe um pouquinho de biologia aí, né? Traqueia, cordas vocais, diafragma. Mas no fundo, né? Isso essa figura que está aí é o que nós conhecemos como cordas vocais, mas que não são cordas, né? Isso aí nem jamais se parece com uma corda. A nossa corda vocal, né? Que o pessoal chama aí, na verdade, ela é uma membrana, certo? Então, isso aqui é uma membrana, aqui é uma, como se fosse uma cavidade, né? Que abre e fecha, ok? Então, o pessoal chama de cordas porque foi comumente aí difundido como sendo corda, talvez por causa de instrumento de cordas que produziam som, etc. Mas, na verdade, isso aqui é uma membrana, né? E quando você está falando, certo? Essa membrana aqui que está na sua traqueia, certo? Ela vibra, certo? Então ela abre e fecha, vibra com uma certa frequência, né? Então quanto mais alto você fala, mais fino, mais grosso, né? Mais grave, essa membrana vai vibrar, ok? E vai estar produzindo ondas sonoras. Então ela vai estar perturbando o ar atmosférico que está dentro aqui da sua traqueia, né? E a partir da vibração dessa membrana, ok? Ela faz vibrar também esse ar, né? Ela transforma a energia, porque quando você fala, você sente o negócio mexer aqui, né? Não sei se vocês, quando você coloca a mão no pescoço aqui, dá para sentir alguma coisa mexendo, ok? Ou seja, para você estar mexendo isso, você está mexendo um músculo, para você estar mexendo esse músculo, você está gastando energia para fazer isso. Ou seja, você está perturbando, ok? O meio ao redor desse músculo, que é o ar que está presente dentro da sua traqueia. E como o corpo humano é tão perfeito, né, que essa traqueia, né, toda a nossa sistema respiratório aqui, laringe, faringe, né, toda essa parte aqui, ela funciona como se fosse uma caixa de ressonância, né, uma caixa acústica. Então ela difunde, né, as ondas produzidas, né, as perturbações produzidas no ar atmosférico aqui dentro, e isso acaba saindo para fora com o formato de onda sonora, né? Então a gente produz som através da perturbação do ar atmosférico via vibração dessa membrana aqui dentro da nossa garganta. Beleza? Tudo bem? Outro exemplozinho aí que nós temos, né? O exemplo clássico são cordas de violão, né? Aqui eu tenho uma foto de dentro da caixa do violão, né? Então você vê as cordas aqui, ó. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis cordas, né? E o violão só produz som, né? Quando você faz o quê? Quando você bate em uma corda, né? Então aqui você dá um plim em uma das cordas, certo? Essa corda vibra, ok? E ela, consequentemente, vibra o ar que está dentro da caixa de ressonância do violão, né? Que é aquela parte que fica aberta ali, aquela caixa acústica, né? Ou seja, aquela caixa acústica é responsável por amplificar o som produzido pela corda, né? Então você está, de novo, né? Produzindo, perturbando um meio, ok? Então aqui, ó, você perturba um meio, que é a corda, né, fornecendo energia para esse meio, e essa energia se propaga no formato de onda, né? Cada corda aqui com um formato de onda, ok? Um pouquinho diferente da outra, né? A gente vai entender aí o porquê desses formatos aí mais lá na frente. Beleza? Outro exemplo, né? Aí, ó, por exemplo, um navio tentando localizar um submarino na água, né? Então ele tem aqui sonar, certo? Ele fornece aqui, existe um mecanismo aqui que vibra numa frequência, certo? E ele fornece é, ondas de choque na água, né? Então ele está perturbando a água, certo? Produzindo ondas numa certa frequência aqui, e essas ondas batem em um outro objeto, né? E são refletidas de volta, né, para o navio, e aí ele consegue também saber a posição do navio, né? Então o sonar aí funciona como
novamente, né, estou perturbando o meio que é a água. E aqui, novamente, né, um dos exemplos aqui, a radiação solar, também eu posso estar descrevendo aí com um formato de onda, certo? Então, sempre qualquer tipo de radiação, né? Então, a gente tem aí, depois eu vou falar de todo o espectro de radiações, mas qualquer radiação solar, radiação infravermelha, radiação ultravioleta, luz visível, micro-ondas, Wi-Fi, radiação, gama, raio-x, etc., tudo isso eu posso estar descrevendo como sendo ondulatórios, ok? E aí, na onda eletromagnética, ela tem uma propriedade, né, que ela não precisa de um meio para estar se propagando, ela pode se propagar no vácuo, né, mas aí é uma propriedade única e exclusiva das ondas eletromagnéticas. E qualquer sinal de TV, né, qualquer sinal aí de rádio, TV, que você pega aí, né, também são ondas, né? Então, eu tenho aqui uma antena, certo? Essa antena aqui, ela possui campo elétrico, certo? Então, ela perturba o ar ao redor dela, ionizando esse ar, né? Então, ela fornece energia potencial elétrica para esse ar. Então, ela acaba ionizando a atmosfera, né? E isso acaba se propagando através de ondas de sinais, né? TV ou rádio, que também são ondas do tipo eletromagnéticas. Tudo bem, gente? Beleza? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Tudo tranquilo? Certo. Ok. Então tá bom. Continuando aqui. Olha só. Agora só para a definição, né? Então, o que eu já basicamente já havia falado aqui, o que é um meio material? O meio material, certo? Seria o lugar aonde a onda está se propagando, que pode ser um sólido, líquido ou gás. Ok? Então, dei o exemplo do gás aí, né? Que seria aí o ar atmosférico. O líquido seria qualquer tipo de onda na água. Sólido seria as ondas sísmicas, né? Que se movimentam aí através da nossa crosta. Então, a gente tem aí que o meio material pode ser tanto sólido quanto líquido quanto gasoso. E o que acontece? Quando a onda se propaga nos meios materiais, né, em uma propagação no meio material, na onda pode haver transporte de matéria e transporte de energia ao mesmo tempo. Tá? Como assim transporte de matéria? Né? Então, por exemplo, quando você está colocando o seu dedinho aqui na cuba de água, né, ó, vamos colocar aqui o dedinho, a pessoa vindo com o dedo aqui, certo? E aqui você vê, né, se você tivesse um corantezinho, alguma coisa, ou partículazinhas de água, né, você vê que elas também se movem, né, aqui ao longo das ondas, né, que são formadas aí pela perturbação do seu meio. Você consegue ver isso na onda na praia, né, no mar. Já foram na praia, já? Sabe, praia, aquele lugar que tem areia, água salgada, gente escutando funk alto, né, essas coisas maravilhosas da vida aí, né? Então, lá na praia, né, você vê que a água do mar, né, conforme a onda vai passando, ela transporta, né, vem aqui sujeira, o povo joga garrafa para lá e para cá, né? Então, ela transporta, né, matéria também, né? Beleza? Então, a gente tem, né, que a onda que se propaga em um meio material, ela transporta matéria e energia ao mesmo tempo. E essa onda que se propaga aí em um meio material, ela é chamada de onda mecânica. Ok? Então, eu dou o nome de onda mecânica para a onda que se propaga no meio material e que transporta matéria e energia ao mesmo tempo. Então, essa é a definição aí do que chamamos de onda mecânica. Beleza? E o outro tipo de onda, né, o outro tipo de meio que a gente tem é o meio não material, que é chamado de vácuo, certo? Ou seja, o que tem para fora do nosso planeta chamamos de vácuo e é considerado um meio, só que é um meio não material, ok? Então, no vácuo, a gente tem aí que quando a onda se propaga, ela transporta apenas energia, né? Até porque o vácuo é conhecido como ausência de matéria, tá? Então, ela não transporta matéria, transporta apenas energia. E uma onda que se propaga no meio não material,
a gente chama de onda eletromagnética. Tá? Essa é a definição aí. Logicamente que a onda eletromagnética, ela não necessariamente precisa de um meio. Ela pode se propagar no meio, como a gente tem aqui propagações do nosso ar atmosférico de sinais, né? Wi-Fi, micro-ondas, aí, luz visível, ela se propaga no meio atmosférico, mas ela não precisa necessariamente do meio para se propagar. Então, ela se propaga também no vácuo. Tá? Então, ela pode se propagar ou no meio ou no não meio. Ok? Beleza, gente? Tudo bem? Dúvidas? Então tá. Seguindo aqui. Aqui, ó. A onda mecânica, né? Só para a gente esmiuçar aí, terminar de colocar aí em prática, né? A onda mecânica, ela se propaga nos meios materiais, ok? E os meios, eles devem ser deformáveis e elásticos, né? Como assim deformáveis e elásticos? Bom, você pegar qualquer superfície de água, aqui, né? Por exemplo, ó, aqui está uma superfície de água, isso é um meio deformável e elástico. Você consegue afundar a mão na água, fazer a água virar para lá, para cá, né? Fazer festa com água aí na piscina, certo? E você manipula a água, né? Então ela se deforma e volta, né, em seu formato original. O mesmo acontece com o ar, certo? Aqui, ó. O ar é a mesma coisa, né? Eu tenho compressão e expansão, né? A gente aí acabou de ver termodinâmica, né, no curso. Nós vemos que gases podem ser comprimidos e expandidos. Então, quando eu tenho compressão, expansão, eu estou aí basicamente perturbando o meio, né? Ele é um meio deformável e elástico, certo? Ele acabou de voltar aí às propriedades originais dele, né? E também a gente tem cordas, né? Como corda de violão ou quem já brincou de pular corda aí, né? Um homem bateu em minha porta e eu abri, né? Não sei se o pessoal brinca disso ainda, né? Certo? E a corda também é um meio deformável e elástico, né? Logicamente que a corda, se você aplicar muita força, ela vai romper, né? Mas a princípio ela é um meio que se deforma e é elástico, certo? Então, esmiuçando aqui os detalhes, né? Para uma onda sonora, que é essa onda que se propaga no ar, né? A minha variável oscilante é a pressão do ar, ok? Então, a pressão do ar causa essa compressão e esse esticamento, né? Essa expansão do ar. Então, dependendo de como eu produzo o som no ar, eu estou comprimindo e expandindo ele, né? E a variável que está relacionada com essa compressão, com essa expansão, é a pressão do ar variável. Por exemplo, numa onda na superfície de um líquido, a variável que é oscilante é o que eu chamo de tensão superficial, né? Então, existe aí uma grandeza chamada tensão superficial, que existe para qualquer líquido, e essa é a variável que causa oscilação, né? É por isso que vemos aí os formatos ondulatórios, né, nas superfícies de líquidos. E quando eu estou falando de uma corda, ok? Então, ondas em uma corda, o comprimento variável da corda é que é oscilante, né? Então, aqui, o próprio comprimento dela, né, ao longo aí do formato da onda, ele é oscilante. Beleza? Ok? Então, eu sempre tenho que ter uma das variáveis, né, envolvidas aí na perturbação do meio sendo oscilante, né, para que eu tenha uma onda, né? Então, essa onda, geralmente, ela é um fenômeno que é periódico, certo? Logicamente, que vai depender de muitas outras características, né? Mas em primeira instância, numa primeira abordagem, a onda sempre vai estar sendo tratada aí como um fenômeno periódico. Tudo bem, galera? Tranquilo? Alguma dúvida por enquanto? Certo. Dando sequência aqui. Então, a onda eletromagnética agora, né? Só para a gente deixar clara ela também, ó. Ela se propaga no vácuo e também nos meios materiais, né? Como eu já tinha comentado, né? Ela não precisa necessariamente de um meio para estar se propagando.
E, como o próprio nome diz, né, onda eletromagnética, ela envolve aí variações de campos elétricos e de campos magnéticos, ok? Então, ela tem basicamente esse formato que está aqui embaixo, ó, né? Tá nesse desenho aqui, ó. Então, ela é uma onda tridimensional, vamos dizer assim. Tá? Então, nesse caso, ó, você tem aqui em... Na verdade, pode ser qualquer um dos dois, né? Mas colocar aqui em vermelho é o meu campo elétrico, ó. Certo? Você vê que ele está oscilando em uma direção aqui. A minha curvinha vermelha. E em azul, certo? É o meu campo magnético. Você vê que o campo magnético ele oscila de maneira perpendicular ao plano que o campo elétrico está oscilando, né? Então, aqui, ó, tanto o campo elétrico E, né? Eu chamo de E o campo elétrico, quanto o campo magnético B, eles são aí perpendiculares, né? Eu sempre tenho que ter essa relação aí perpendicular entre campo elétrico e campo magnético quando eu estou lidando com uma onda eletromagnética, tá? E, além disso, certo? Ó, por exemplo, se eu der aqui nomes para os eixos, né? Por exemplo, o eixo X, eixo Y e eixo Z, aqui, certo? Você vê o seguinte, aqui, ó, o campo elétrico, certo? Ele está oscilando, ó, olha só onde está a parte vermelha aqui, ó. Ele oscila no eixo Y, certo? Então ele está oscilando nesse eixo aqui, esse é o eixo de oscilação. Já o campo magnético, ele está oscilando no eixo Z, certo? Então ele oscila no Z. Porém, certo? Ambos os campos, tanto elétrico quanto magnético, eles se propagam na direção X. Então, eu tenho uma direção para oscilação e uma direção para propagação. Essa é uma característica das ondas eletromagnéticas, né? Então, aqui a propagação de ambos é no eixo X, né? Então, eu tenho as três dimensões aí envolvidas na jogada, né? Campo elétrico oscila numa direção, se propaga em outra. Campo magnético oscila numa direção que é diferente da propagação e da oscilação do campo elétrico e se propaga na mesma direção, ali, X. Né? Então, aqui eu posso dizer que a onda eletromagnética está se propagando nessa direção aqui, que seria a direção X. Tudo bem? Então, esse conceito de oscilação e propagação vai ficar mais claro daqui a pouquinho, né? Quando a gente vai definir aí o tipo de onda. Tudo bem, gente? Beleza? Dúvida por enquanto? A gente tem também, né, o nosso espectro eletromagnético, ok? Então, toda radiação eletromagnética, né, eu posso ter aí, dependendo do que eu chamo de comprimento de onda ou da frequência, né, a gente vai esmiuçar ainda esses conceitos aqui mais lá à frente, mas nessas, dependendo do que dos valores, né, que eles obtêm aí, eu posso ter uma parte diferente no espectro, certo? Então, tenho valores aí diferentes, né, para comprimento de onda e para frequência. Aqui, nessa figura que está aqui, ela está em função da frequência, né? Então, esses valores aqui, ó, são valores de frequência, ok, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, né, ondas baixas, né? O que seriam ondas baixas, né? Seriam ondas aí, por exemplo, sonar, são ondas baixas, né? Elas têm frequências baixas. Você vê que a frequência aqui vai da ordem de até 10.000 Hz, certo? Ó, então, aqui seria 10 a terceira, que seria 1 kHz, ok? Então, a gente tem aí para baixas frequências, né? O que eu chamo aí de ondas baixas. Para ondas de rádio e ondas de TV, por exemplo, né? A gente já está aí numa faixa de frequências um pouquinho mais alta, né? Que estão da ordem aí dos megahertz. Né? Não sei se alguém escuta rádio ainda hoje em dia. Vocês escutam rádio com Spotify aí,
bombando, né? Quase ninguém escuta rádio mais, né? Ninguém escuta rádio AM e FM, só no carro, né? Fala uma estação para mim aí. Kiss FM. Aí, Diego, exatamente. O Diego é uma pessoa que sabe das coisas, né? A Kiss FM, né? Aqui em Limeira ela pega, né? Fica no 107,9 megahertz, não é? Certo? Em Limeira, né? Aqui, na verdade é de Campinas, né? Mas pega em Limeira. Lá em São Paulo é no 102,1 megahertz. O que significa esse megahertz aqui? Não, eu moro em Rio Claro, mas aqui não funciona, né? Mas eu dou aula em Limeira também, né? E lá funcionava, né? Mas funciona mal ainda, porque a rádio é de Campinas, né? Então aí a intensidade da radiação eletromagnética lá chega a pouquinho. Mas, por exemplo, quando você fala de megahertz, certo? Eu estou falando dessa faixa de frequência aqui, ó. Né? Então, a onda FM, né? Ela funciona aí do 87,9, né? Até o 107,9 megahertz, ok? Então, essa é a faixa de frequência de FM, né? Alguém escuta rádio AM aqui? Ainda? Só para assistir jogo? Ou escutar jogo de futebol? Seu pai escuta rádio AM? Alguém sabe uma frequência AM aí? Ninguém? Se pegar, por exemplo, a Rádio Globo, ela é frequência 1100 aqui, hertz, certo? Que é da ordem aí dos kilohertz, né? Então, a minha rádio aqui, ó, ela tá basicamente da ordem, né? Rádio AM, ela funciona, né, nos kilohertz, né? Ela é uma onda com uma frequência um pouco mais baixa, né? Então, as rádios que são AM, né, elas funcionam numa fase aí, uma faixa de frequências mais baixa, né? Outra coisa que a gente tem também no espectro eletromagnético são os sinais de TV, né? Hoje em dia já é tudo digital, né? Mas antigamente a gente tinha basicamente duas faixas de TV, né? Que eu chamava de VHF e UHF. Se alguém lembra dessas siglas aí, já chegaram a sintonizar a TV? Já a partir dessas siglas, UHF, VHF? Já? Isso é coisa de gente velha, né? Laís já se entregou aí já, né? O que significa UHF e VHF, né? O VHF significa Very High Frequency, né? Ou frequência muito alta, né? Ou seja, era uma faixa de frequências alta, tá? Certo? Very High Frequency. Tudo bem? E o UHF já era uma coisa mais moderna, né? Que era o Ultra High Frequency, né? Na sigla aí, o Ultra era mais alto do que o Very ali, ok? Então, antigamente aí na década passada, né? Quando a Laís ainda era jovem, né? Vamos dizer assim, é, a gente tinha, né? Que os canais mais modernos, né, eram todos UHF, né? Então, para ser UHF, que era o Ultra High Frequency, era uma coisa esplendorosa. Nossa senhora, minha TV é UHF. Mas aí a maioria das TVs ainda era VHF, né? Então você tinha aí essa distinção de sinais, né? Hoje em dia é tudo sinal digital, então não tem muita distinção, né? Mas antigamente ainda existia, né, essa diferença aí. E não sei se aqui alguém é velho o suficiente ainda, né? Mas ainda nos anos 80, né? Quando eu era criança, né? Eu tenho 36, só existia uma TV que era a TV da Nacional. Era uma TV cinza, né? E aqui nas TV cinza, os canais, ela nem tinha controle remoto, né?
são botõezinhos aqui, não era portátil, não é pequenininha, não. Às vezes, acho que até tinha, mas a clássica era uma de 20 polegadas aqui, com botõezinhos aqui, né? Botõezinhos na diagonal aqui embaixo. Aqui. E aqui você tinha reguladores de frequência, né? Então, dependendo de como estava a sua antena, né? Você sintonizava um canal e você podia mudar a frequência do canal na própria TV, né? Então, inclusive, nessa TV, você podia pegar sinal de rádio, né? Porque a faixa de frequência VHF, ela se confunde um pouco com a faixa de frequências da rádio FM, né? Então, você podia escutar rádio na TV aqui, certo? Então, dava para ter uma dessas aí. Isso, William, era basicamente aí, né? Certo? É exatamente essa daí, era a TV nacional, né? Você tinha aí um potenciômetrozinho, que era um coisinho amarelinho que ficava embaixo lá, né? E você podia ali estar mudando a frequência dos canais, né? Se você quisesse trollar alguém, né? Você ia lá e mudava a frequência de todos os canais, né? Nada mais pegava na TV, né? Era mais fácil fazer uma de troll aí nessa época, certo? Tudo bem, gente? Beleza? Quando a gente vai aumentando a frequência, né? Aí você chega aqui no que a gente chama de ondas de micro-ondas e Wi-Fi, né? Que estão na ordem aí do que eu chamo de gigahertz, certo? Se você pegar aí o seu aparelhinho Wi-Fi da sua casa, né? Se você tiver um perto de você aí, você vai ver que a frequência que ele emite, né? Ondas Wi-Fi, é da ordem aí dos gigahertz, certo? Então, aqui o meu, eu não estou com ele aqui perto de mim agora. Não estou com o meu perto daqui. Mas é basicamente gigahertz, né? Se você for aí olhar na parte de baixo dele, é de gigahertz. O Gabriel perguntou aqui, em relação à frequência de emergência, tipo, é possível... Sim, não com rádio normal, né? O rádio normal, ele não pega ali, porque o potenciômetro do rádio normal, ele pega só algumas frequências, né, ali. Então, a sua antena, ele é característico, a não ser que você tenha um rádio amador, né? Já o rádio amador, ele tem uma faixa, né? Você consegue pegar ali, por exemplo, eu tenho x, né? Então, ele consegue pegar aí com mais casas decimais, certo? Ali, de frequência, né? E também vai depender do tipo de antena que você tem, né? Logicamente. Então, para você estar pegando esses sinais de emergência, certo? Tem que ter aí uma antena melhor, certo? E também um aparelho que tenha mais precisão aí na hora de estar sintonizando as potências, as frequências, beleza? Então, né, só aqui o Wi-Fi e o micro-ondas nessa faixa aqui. E aí, quando você sobe um pouquinho a frequência, a gente já chega, né, no que eu chamo aqui de infravermelho e luz visível, né? Então, a nossa luz visível, tudo que a gente enxerga, tá basicamente nesse pedacinho aqui, ó, certo? É nessa frequência, né, de 700 nanômetros a 400 nanômetros de comprimento de onda e basicamente aí na faixa de 10 a 15 Hz, né? Isso que a gente chama de luz visível. Ela está compreendida, né, no espectro das 7 cores do arco-íris, né, do vermelho até o violeta. Por isso que frequências antes da luz visível é chamada de infravermelho, né, que é antes do vermelho, e frequências depois da luz visível, né, então depois do violeta, são chamadas de ultravioleta, né? Então o infravermelho e o ultravioleta estão justamente relacionados com o nome aí da faixa de cores da luz visível, certo? Então você vai aumentando a frequência, aí você tem esse tipo de espectro, certo? E a partir de 10 a 16, ok? O que acontece? Essa radiação eletromagnética, que era não ionizante, né? Ou seja, todo esse tipo de radiação aqui, ela não interage com a matéria, né? Ela não causa danos ao corpo humano, né? Tanto é que se você ficar exposto aí a ondas de rádio, ondas de micro-ondas e ondas de sonar, né? Nada disso causa mal. Fique tranquilo. Ai, meu Deus, eu vou ter câncer porque eu fiquei perto do celular, porque eu fiquei olhando o prato girar dentro do micro-ondas ali por 3 minutos. Isso aí, gente, é balela, certo?
Se o seu equipamento estiver calibrado, bonitinho, não é para acontecer nada disso, tá? Ah, vai usar o celular no posto, vai explodir. Não, não é nada disso, não tem nada a ver, certo? Isso aí é fake news, né? Vamos dizer assim, ok? Não precisa se preocupar aí, teve gente uma vez que eu dei essa aula aqui, o cara perguntou para mim, professor, eu fico usando o celular, né, aqui perto fico usando o celular no bolso, né? O celular fica perto do meu pênis aqui, né? Será que ele vai causar câncer em mim? Será que ele vai me deixar infértil porque eu recebo sinal eletromagnético? Eu falei, não, jovem, imagina, né? Todo mundo usa o celular no bolso aí, né? E isso aí não tem nada a ver, né? Jamais que vai estar prejudicando aí, né? Seus gametas, né? Aí, certo? Não se preocupem com isso, tá? Usar o celular carregando não faz mal, não, né? Não tem isso, não tem nada a ver, né? O único problema do celular carregando é a bateria, né? Não está relacionado com sinais eletromagnéticos, né? Está relacionado com a bateria. Se a bateria estiver vazando, né? Ou já estiver mais velha, né? Aí tem aquele problema dela estufar e aí acabar explodindo. Mas é o problema da bateria, não tem nada a ver com radiação, certo? Porque o pessoal tem fake news, eles têm medo, né? Acho que na verdade é mais por causa da bateria também, né? Porque o sinal eletromagnético não tem problema nenhum, né? Você vai no posto de gasolina, se você for com uma antena lá, você pega sinal de tudo, pega sinal de TV, pega sinal de rádio, pega sinal de celular, você está sendo bombardeado por radiação eletromagnética o tempo todo, né? Então não tem nada a ver, ok? E o medo da plaquinha do posto de gasolina é por causa dele explodir, por causa de bateria estufada, né? Então, se o celular é muito velho, se ele já está ali gasto e tal, ou se é um celular tipo Xing Ling, né? Então, ele tem ali, a bateria pode estar acabando, certo? Num avião, o que acontece é o seguinte, né? Como você precisa colocar em modo avião na hora que ele está... Na verdade, não precisaria, né? É mais uma precaução, porque o avião ele recebe sinais, né, ondas ali da torre de controle, né? Então ele tem que estar em comunicação o tempo todo, né? Então tem vários instrumentos ali, todos eles funcionam, né, à base de radiação, né? Comunicação ali com radiação eletromagnética. Se você tem ali 300 passageiros, todo mundo usando o celular, certo? Você tem ali a faixa de frequência de comunicação entre os sinais que o avião recebe e os sinais que os celulares recebem, elas são muito próximas. Então, se fica muito sinal de celular sendo recebido, ele acaba tendo um pouquinho de interferência que pode estar prejudicando depois o piloto, estar lendo algum tipo de instrumento, alguma coisa, né? Tipo, no fundo, né, é uma coisa que pode acontecer, né? Tipo, no passado acontecia. Com a tecnologia de hoje, isso aí já não tem mais tanta relevância assim, né? Então, mas ainda o pessoal faz isso mais por precaução, né? Então, para não ficar ali a parte de interferência de sinais, né? Você vê a parte de interferência de sinais, né? Não sei se quando alguém escutava rádio antigamente ainda, né? Quando você recebia um SMS de celular, não fazia um barulho, você sabia que ia receber uma mensagem de celular antes de receber, não é? No rádio não fazia um perere, 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 perere. Vocês não lembram disso? Quando recebia SMS? Estão lembrados? Porque era a interferência do sinal, né, da mensagem do celular chegando no rádio, né? Então você tem aí o fenômeno de interferência também presente, porque as faixas de frequências elas são próximas, né? Então da antena de celular do sinal e do rádio FM, né? Então o sinal acaba interferindo. Hoje já não, né? E hoje quase ninguém usa SMS, né? Todo mundo usa o WhatsApp aí, mas ainda tinha aí essa faixa de interferências, certo? Que mais aqui? Bom, o infravermelho também, né? É uma radiação não ionizante, né? Então, aí o pessoal também que tem aquele. Eu já tinha comentado, né, quando eu falei de termômetros lá, mas esse termômetro que é infravermelho, que o pessoal fala que se colocar na testa vai causar câncer, que não sei o quê, que para medir a temperatura nos lugares aí. Também outra balela, outra fake news, né? Pode medir com o termômetro infravermelho em qualquer lugar, né? Inclusive tem que medir na cabeça, porque a precisão aí, né? A concentração de sangue está aqui na cabeça, né? Se o sangue estiver mais quente, né? Ele vai estar mais aqui na cabeça, né? Então tem que medir na cabeça,
tá? Inclusive o infravermelho, né? Todo controle remoto, aí, ele funciona à base de infravermelho. Não sei se alguém tem controle remoto aqui que acende uma luzinha vermelha quando você aperta o botão lá. Então, é basicamente infravermelho, né? Radiação infravermelha. Então, você ficar na frente do controle remoto, você está sendo ali bombardeado por radiação infravermelha, que é uma radiação não ionizante, né? A radiação que não faz mal, tá? Então, essas radiações aqui, ó, todas essas do lado esquerdo, né? Ó, daqui da luz visível para cá, né, toda essa parte para cá é tranquilo, certo? Não faz mal, certo? Na verdade, não. O termômetro que vai mais embaixo do braço, ele é mais preciso, né? Ele é a medida aí, a base da dilatação do mercúrio, né? Ele é bem mais preciso aí do que esse infravermelho, né? Porque o infravermelho vai depender de onde está colocando, né, na pessoa, né? Então, se ela está com um bombeamento maior de sangue numa certa região, né? Aí vai acabar mostrando uma temperatura um pouco mais alta, ok? E se eu tiver faixas de frequências muito altas, né? Ó, olha só, frequências da ordem aí de 10 a 18, 10 a 20, 10 a 20 e poucas, que eu classifico aí como ultravioleta, raio-x e raios gama, essas frequências são ionizantes. Elas fazem mal aí para o nosso corpo. Essas, sim, causam câncer, né? Então, qualquer frequência aí acima, né, de 10 a 16, né, ultravioleta, né, é a radiação solar que faz mal, né? Raios UVA, UVB, né? Se você ficar muito tempo no sol, você vai pegar câncer de pele, né? Porque essa radiação aí, ela é ionizante que vem do sol. Raio-x, a mesma coisa, né? Então, quando a pessoa vai tirar um raio-x lá, o médico que tira o raio-x fica atrás de uma placa de chumbo, né? Por quê? Para proteger ele da radiação, né? Então, para ele não ficar exposto, à radiação de alta frequência ali e não ficar doente depois, né? Raios gama, a mesma coisa, né? São radiações de altíssima frequência. Por que essas altas frequências fazem mal? Porque quando ela está vibrando muito rápido, né? Essa frequência aqui significa vibração da molécula, do átomo, por exemplo, ou da onda. Então, quando ela vibra muito rápido, ela acaba interferindo, né, na parte celular do nosso corpo, né? Ela acaba quebrando membrana celular ali, né, e destruindo células, certo? O raio gama, né, ele é uma radiação natural dos átomos, né? Então, por exemplo, aqui eu posso ter elementos, por exemplo, como urânio, polônio, rádio, né, plutônio, etc. São elementos que naturalmente são radioativos, né? Não que todo elemento emita raio gama, né, radiação gama. A grande maioria emite radiação alfa e beta, mas alguns elementos podem estar emitindo aí raios gamas, né? Raios gama também estão presentes nas estrelas, né? Estrelas aí, quasares, pulsares de alta massa, né? Aí eles acabam emitindo raio gama, né? Então, são radiações de altíssima frequência, né? A gente quase não consegue produzir raio gama, por exemplo, em laboratório, né? Isso aí é bem difícil de ser feito. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Tranquilo? Certo? Então tá bom. Para a gente classificar agora as ondas, né? Certo? Eu tinha falado lá, quando eu falei de onda eletromagnética, eu falei de oscilação e perturbação, certo? Então, dependendo desses tipos de classificação, a gente tem aí diferentes ondas, certo? Para diferentes classificações para essas ondas, né? Então, por exemplo, o que seria uma onda do tipo transversal, ok? Uma onda transversal é uma onda onde a perturbação e a propagação elas são perpendiculares, né? Então, eu perturbo o meio numa direção e a onda gerada a partir dessa perturbação se propaga numa direção perpendicular a ela, né? Por exemplo, uma corda, certo? Então, por exemplo, quando você está aqui, ó, mexendo numa corda, né, o que acontece? Eu tenho justamente esse tipo de perturbação, de uma onda transversal.
a perturbação que eu faço na corda, ela é uma perturbação vertical, né? Eu faço assim para cima e para baixo, para cima e para baixo. Já a onda propagada, ela está na direção horizontal, né? Ela vai para frente. Então eu tenho aqui o que eu chamo de onda transversal, certo? Então qualquer tipo de corda, né? Até o seu dedinho na bacia de água, né? Aqui também, certo? Se você for pôr a sua mãozinha aqui, ó, ali, ó, ok? As ondas são do tipo transversal, ok? Por quê? Porque você está colocando o seu dedo na vertical e as ondas estão se propagando na horizontal. Então, todo tipo de onda que possui essa característica, né, perturbação e propagação perpendiculares, é uma onda que é do tipo transversal. Beleza? Certo? Já para uma onda longitudinal, ok? A perturbação e a propagação são paralelas, né? Elas estão aí na mesma direção, certo? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho um líquido, né, um êmbolo aqui, ok? E eu empurro esse êmbolo para frente e para trás, certo? As ondas que eu estou causando nesse líquido aqui, elas são ondas para frente e para trás também, certo? Então, elas são aí ondas que são do tipo longitudinais, ok? Quando você tem, por exemplo, aí que você pega um leque, sabe, leque de ficar abanando aqui, ou quando você faz esse movimento de abanar a mão aqui, certo? Você está criando ondas longitudinais, certo? Porque a sua perturbação, ó, está nessa direção, certo? E o vento que é gerado, que é a onda, né, a partir da perturbação do ar atmosférico, também está vindo na mesma direção. Então, quando você está se abanando, você está criando ondas que são do tipo longitudinais. Tudo bem, gente? Beleza? Não, o acidente do Césio 137 está relacionado com contaminação de radiação alfa. Né? O Césio 137 ele emite aí radiação alfa, mas ele é um acidente bem feio aí. Né? Eu dou aula de radiação na geologia, né? E lá eu comento sobre toda a história do acidente lá. É bem complicado aí. Toda a logística da coisa aí. Outro tipo de onda longitudinal, né? Eu vou abrir a câmera para vocês verem aqui, ó. Vocês estão me vendo aqui? Todo mundo me vendo? Sim, não? Sim? Olha só, tem a molinha, né? Essas molinhas da gente brinca, né? Que se compra na feira, certo? Por exemplo, quando eu ponho essa mola para oscilar aqui na vertical, ó, isso aqui é uma onda do tipo longitudinal. Por quê? Porque a perturbação que eu estou fazendo, ela é uma perturbação vertical e a mola, né, ela oscila também na vertical. Então, eu estou com essa onda do tipo longitudinal. Poderia estar fazendo isso aqui também, né? Ó, eu faço uma perturbação horizontal, né? Embora a gravidade aqui puxe a mola, o centro da mola um pouquinho para baixo aqui, mas a onda basicamente ela está se propagando na horizontal, né? Então, perturbação na horizontal, onda se propagando na horizontal, tenho aí o que eu chamo de onda longitudinal. Tudo bem, gente? Beleza? Ficou claro aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Deu para definir aí os dois tipos de onda? Certo. Dando sequência aqui, então, né? Outros tipos de onda que nós temos aí são uma classificação em relação à progressividade da onda, né? Então, se eu tenho uma onda que é do tipo progressiva, ok? Ó, significa que cada partícula do meio vibra com a mesma amplitude, certo? Como, por exemplo, o som, a luz, ondas do oceano, né? São ondas aí que são classificadas como sendo progressivas, né? Elas não têm aí um limite, né? Uma barreira para estarem se propagando. Caso eu tenha uma onda que é chamada do tipo estacionária, né? Nesse caso aí, há um limite para a propagação da onda.
Então, ondas do tipo estacionária, elas são desse tipo aqui, ó. Né? Aqui eu tenho, por exemplo, um harmônico, 2 harmônicos, 3 harmônicos, 4 harmônicos. Né? Então, aqui, ó, que a gente chama de nós e antinós. Né? Nesse caso aqui, a gente chama ondas estacionárias. Essas ondas aqui ocorrem em instrumentos musicais de corda e de sopro. Né? Então, é uma onda que é presa, né? Geralmente ela está fixa entre duas extremidades. Quando você vai desenhar, pegar um violão, por exemplo, certo? Então, vamos tentar desenhar um violão aqui. Aqui, ó, você tem aqui, ó, as tarraxas, né? Aqui está a ponte do violão, aqui está aquele buraco aqui. Vou desenhar só uma corda só para a gente ter ideia. Mas uma corda, né? Ela está presa entre duas extremidades. Então, ela está presa aqui e ela está presa aqui. Então, uma onda gerada numa corda de violão é uma onda estacionária, ela não é uma onda progressiva, certo? Então, é um limite para a propagação da onda. E aí, dependendo, né, de como você coloca, né, a mão aqui e tudo, né, para tapar a corda, né, por exemplo, nas casinhas aqui, você cria harmônicos, né? Então, você tem primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico, assim por diante, né? Então, a gente vai estar vendo isso daí também, né, ao longo do curso aqui, mais lá na frente, né, como é que eu descrevo ali as características de uma onda estacionária. Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto, gente? Tranquilo? Maravilha. Ok. Tá tudo muito bom, tudo muito bem, não teve nenhuma conta até agora, não é? Olha que maravilha, né? Que era aula de física fosse sempre assim, né? Não tem nenhuma equação, não tem nenhuma derivada para fazer, não tem nada, né? Só conceito, só coisas fáceis para entender. Porém, né, a gente vai entrar agora na descrição matemática, né, aí da coisa, né? Como é que eu descrevo, né? A gente fez uma descrição aí quantitativa, né? Agora vamos para uma descrição qualitativa, certo? Ou ao contrário, né? A gente fez uma descrição qualitativa, vamos fazer agora uma descrição quantitativa. Vamos entrar aí com as equações, né? Com as propriedades de onda, ok? Então, vamos lá, vamos entender, né? Como é que funcionam aí essas propriedades, né? Os elementos de onda que a gente chama. Então, basicamente, certo? A gente tem aí que a onda gerada, né, que eu tô com uma onda numa corda, né, então você tá vendo aqui, ó, certo? Perceba que isso daqui é uma função, né, é um movimento que a gente chama de periódico, tá? Então, eu tenho ali uma característica periódica na onda, tá? Além dessa característica periódica, né, eu tenho outros elementos, né, que acabam aí se repetindo, né? Tem um padrão aí de repetição. Por exemplo, se você pegar a linha de simetria, né, que é essa linha tracejada aqui ao longo de uma onda, né, você perceba que eu tenho uma variação de comprimento para cima aqui e uma variação de comprimento para baixo. Essa variação de máximo e de mínimo, ela se repete, certo? Ó, se repete aqui, se repete aqui, se repete aqui. Tá? Essa variação aqui eu chamo de amplitude. Né? Então, esse comprimento aqui do eixo de simetria até em cima, que é o máximo, ou do eixo de simetria até um baixo, que é o mínimo, né? Eu chamo de amplitude. Geralmente representado por um asão, né? Que é o meu máximo deslocamento vertical, medido sempre em metros, né? Porque eu estou lidando aí com deslocamento. Tá? Então, essa é a minha grandeza de amplitude. Então, a amplitude da onda está relacionada com a energia, né? Quanto maior a amplitude, maior a energia transportada, né? Essa é uma propriedade importante aqui da ondulatória, certo? Então, se eu tenho alta amplitude, alta energia, baixa amplitude, baixa energia, certo? Além disso, eu tenho aqui outros elementozinhos, né? Então, aqui, ó,
O ponto mais alto de uma onda, ele é chamado de crista. Né? O ponto mais baixo de uma onda é chamada de vale. Né? Não é à toa que quando você fala assim, tá o surfista lá na crista da onda, né? Ele está lá em cima, né? No ponto mais alto da onda, né? Justamente porque esse ponto alto aí, ponto de máxima, é chamado de crista. Beleza? Tudo bem? Então temos a crista e o vale. E o que acontece? Como a gente está com essas propriedades que são repetitivas, né? Amplitude ali, você vê que eu tenho várias cristas, né? Ó, aqui tem outra crista, aqui tem outra crista, tem outro vale, né? Eu posso estar atribuindo, né, a esse padrão periódico aí, né, um comprimento característico que é chamado de comprimento de onda. Eu chamo de lambda, né, essa letra grega aqui, lambda. Ela é a distância entre dois máximos ou entre a distância entre dois mínimos consecutivos. É o que nós chamamos aí de distância mínima de repetição da onda. Então, aqui, ó, se você pegar a distância entre duas cristas, eu vou ter um comprimento de onda, um lambda. Se eu pegar a distância entre dois vales, eu vou ter um comprimento de onda. Aqui é a mesma coisa, eu tenho outro comprimento de onda, outro lambda aqui, ó. Eu tenho outro lambda aqui, certo? E isso vale para qualquer tipo de onda, né? Ó, essa onda aqui que é do tipo transversal, inclusive para essa onda aqui que é do tipo longitudinal, né? Que seria a onda na minha molinha, né? Igual eu mostrei para vocês aqui, ó. Se eu pegar entre dois pontos de compressão, né? Compressão, eu vou ter um comprimento de onda aqui. Se eu pegar entre dois pontos de rarefação, ó, aqui e aqui, né, eu vou ter também outro comprimento de onda, né? Então, tanto faz aí se eu pego dois pontos de compressão ou duas cristas, se eu pego dois pontos de rarefação, dois vales, ou se eu estou pegando dois pontos no meio, né? Então, se você pegar aqui, ó, fazer de amarelo aqui, ó, esse ponto aqui, a onda sobe, passa pelo meio, desce, passa pelo meio de novo, ó. Isso daqui é um comprimento de onda, né? Entre esses dois pontos aqui, certo? Beleza? Isso aqui também é um lambda. Rarefação é o ponto de expansão, né? Ali. Deu o nome ali de rarefação, mas na verdade, o ponto de expansão, né? Porque quando está na molinha, né? Essa molinha que eu mostrei aqui para vocês, certo? Eu tenho aqui compressão e rarefação. Compressão e rarefação, né? A rarefação é basicamente uma expansão, né? Essa é a definição aí. Certo? Você pode ver também, né, o comprimento de onda numa superfície líquida, né, ó. Então aqui eu tenho, ó, cristas e vales, né, ó. A crista é o ponto mais alto, né? O ventre aqui, ou vale, né, é o ponto mais baixo, né? E a distância entre duas cristas é o que eu chamo de comprimento de onda, né? Então o meu comprimento de onda aí, ele é perceptível, né, em vários aspectos diferentes. Tudo bem, galera? Beleza? E também medida em metros, né? Uma vez que é comprimento. Ficou alguma dúvida por enquanto? Tudo certo? Ok. Vamos lá, então, né? As equações de onda agora, né? Lembra que a gente viu aí que a onda é um fenômeno periódico? Como é que eu descrevo uma coisa periódica, certo? Qual é a função que pode ser descrita, né, numa função periódica? Eu posso usar seno, eu posso usar cosseno, certo? Então, geralmente são funções periódicas, né? Lembrando, vocês devem ter visto aí na aula de cálculo já, né? Funções seno e funções cosseno são funções especiais, né? Elas são contínuas, né? Como é que é? São algumas propriedades para serem diferenciáveis, né? Contínua, infinitamente diferenciáveis, não é isso? Tem outra propriedade, não tem? Quem lembra aí? Ninguém lembra? Por que ela é infinitamente diferenciável? Bom, deriva seno, dá cosseno. Deriva cosseno, dá menos seno. Deriva menos seno, dá menos cosseno. Deriva menos cosseno, dá seno de novo. E ela fica volta, ó.
ela volta. A cada 4 derivadas, ela volta, né? Então, é o que eu chamo de infinitamente diferenciável, né? Ela ondula, né? Também. E ela é contínua, né? Em todos os pontos da onda, né? Você tem aí uma continuidade, ela não é uma função descontínua, né? Então, por isso que a gente utiliza ela para estar representando, certo? Então, aqui, ó, olha só, a minha onda longitudinal. Opa! Onda longitudinal, certo? Ela, certo? A propagação está na mesma direção da perturbação, ok? Ou seja, ela depende apenas do tempo, né? Eu tenho essa equaçãozinha aqui, ó, x de t é um a, onde a é a minha amplitude, seno, que é a função periódica, certo? Ômega t mais φ. Eu já vou esmiuçar o que significa esse ômega t mais φ, tá? Mas ele é um argumento da função seno, tá? É a dependência temporal da onda. Certo? Então, x de t é a minha equação, né? Porque ela, imagina que ela está se propagando na direção x, né? A perturbação e a propagação estão na direção x aqui, certo? E ela depende apenas do tempo, né? Então, eu vou medir ela apenas em função do tempo, ok? Então, a variável tempo está aqui dentro do argumento da minha onda, certo? Esse ômega aqui, eu vou chamar ele de frequência angular, mas depois eu já vou explicar o que ele é, tá? Já para a onda transversal, ok? Onda transversal, ela é, né, aquela onda que a propagação está perpendicular à perturbação, né? Então, eu tenho aqui a minha perturbação, né? Perturbação e a propagação está na direção perpendicular. Ou seja, nesse caso aqui, ó, a minha equação, ela é uma equação de duas variáveis, né? É uma função y de x de t, porque ela vai depender de x, que seria aqui, ó, a minha direção de propagação, ok? E também do tempo, que está aqui, né? E ela tem a mesma cara, né? Ó, é um a de amplitude, seno, função periódica, e esse cara que está aqui é o argumento da função seno, ok? A gente vai entender como é que funciona esse argumentozinho aqui, tá? Mas a ideia aqui é que ela é uma função de duas variáveis. Já viram funções de duas variáveis já no curso? Não? Olha aí. Então, prazer, função de duas variáveis, né? A nossa queridíssima onda transversal. Muito prazer, né? Para todos os alunos aí. Vamos estar lidando aí com funções de duas variáveis. Beleza? Tudo bem, gente? Alguma dúvida por enquanto? Sobre os argumentos, sobre esses termos que estão aqui dentro do seno, a gente já vai esmiuçar eles já, né? A ideia é que vocês entendam que ela é uma amplitude seguida por um fator periódico. A outra onda também é uma amplitude seguida por um fator periódico. Tá? Aí, o argumento do fator periódico, aí é outra história. Aí a gente vai esmiuçar ele nas próximas aulas também. Beleza? Ficou alguma dúvida por enquanto? Ok. Vamos lá, então. Então, como é que funciona, então, os argumentos, né? Vou deixar baixar aqui o chat. Deixar minha cara lá em cima. O que é cada um dos termos? Vamos pegar a onda que é transversal, né? Porque ela é uma onda mais completa, né? Então, é aquela equaçãozinha que nós vimos aqui agora, ó. Opa. Aí o nosso y de x de t a seno de kx menos ômega t mais φ. Então, olha só. Esse termo que está aqui, ó, eu chamo de deslocamento. Aqui o termo que precede o seno, né, ele chamou de YM aqui, mas é a minha amplitude,
né, é o termo que acompanha a fase, né, o termo oscilatório. O termo oscilatório está aqui, ó, né, todo o termo do seno é o que eu chamo de termo oscilatório. Tá? E aí o que acontece? O kappa x, certo? Esse cara aqui, ó, kappa x, eu chamo de posição, né? Lembrando que a onda transversal, ela depende da posição, né, e da perturbação, né? Uma coisa, as duas são perpendiculares e eu dependo do tempo também. Então eu dependo da posição e da parte temporal, né? Esse ômega aqui, ó, ele é chamado de frequência angular e o tempo aqui acompanhando também, tá? Então, olha só o que a gente vai fazer, certo? Eu vou pegar essa equaçãozinha aqui, ó, e vou considerar o tempo zero. O que acontece quando o tempo é zero nessa expressão aqui? Então, se esse tempo é zero, esse termo some, né? Se esse termo sumiu, ó, a minha onda fica y de x de zero, ym seno de kx, certo? Tudo bem? Então, coloquei o tempo como sendo zero. Tá? Agora, olha só o que acontece aqui. Vamos pegar essa onda aqui, ó, esse pontinho, né? Ó, olha esse ponto aqui. Isso aqui são séries de instantâneos, né? Ó. Então, eu vou olhar esse ponto, né? Ó, que está a setinha, né? Ó, olha só a setinha. A setinha está sempre em cima, né? Ó, em cima, em cima, em cima a setinha aqui, ó. Vamos circular a setinha aqui para ficar mais claro. Aqui, ó. Essa tá a minha setinha. Vamos acompanhar esse ponto. A setinha. Então, ó, aqui, ó. Enquanto a setinha tá aqui, certo? Ó, esse ponto aqui no meio, certo? Ele tá aqui embaixo. Uma vez que a setinha andou para a direita, esse ponto aqui, ó, ele desceu. Certo? Uma vez que a setinha andou para a direita mais um pouquinho, esse ponto subiu de novo. Ok? Uma vez que a setinha andou mais um pouquinho para a direita, o ponto subiu. E uma vez que ela andou mais um pouquinho para a direita, o ponto voltou para onde ele estava. Certo? Perceberam que esse pontinho preto aqui, né, ele estava no meio, ele desceu, voltou para o meio, subiu e voltou para o meio de novo? O que aconteceu com esse pontinho preto? O que eu posso dizer sobre o comportamento dele? Alguém? Periódico, não é? Oscilou, certo? Ó, ele saiu do meio, desceu, voltou, subiu e voltou, né? Ele completou um ciclo. Não é isso? Conseguiram ver? Que o pontinho preto... Não? Olha só. Vamos lá, ele estava no meio. Estava aqui no meio. Aí, a minha onda está andando. Ó. Perceba que eu estou nessa propriedade aqui, ó, tempo zero. Ok? E eu estou só me locomovendo no X. Ó. Olha os eixos aqui, ó, X e Y. Certo? Então, no tempo zero, né, significa que eu estou avaliando a onda aqui, ó, só nesse pontinho, né, no pontinho preto. Tá? Então, o pontinho preto seria o meu tempo zero, conforme a onda se locomove no eixo X apenas. Então, se eu pego vários instantâneos, né, isso aqui seria o tempo zero, tempo zero, tempo zero, tempo zero. Todos são tempos zeros, mas eu estou pegando vários instantâneos dessa onda, né? Como se eu estivesse começando o meu movimento em vários pontos diferentes, tá? Só que eu estou avaliando esse pontinho do meio aqui, ó. Esse pontinho do meio, conforme o meu x aumenta, né? Aqui eu tenho, ó, um x, posso chamar de x igual a 0, posso chamar de x igual a 1, aqui eu posso chamar de x igual a 2, aqui eu posso chamar de x igual a 3, e aqui eu posso chamar de x igual a 4. Certo? Perceba que eu obtive aqui, eu tive que fazer 4 passos para o meu pontinho preto
voltar no mesmo ponto original, né? O meu x aqui, né? Ele teve que se locomover 4 vezes. Ó, ele andou para cá, andou mais um pouquinho, andou mais um pouquinho aqui ainda. Certo? Sim, exatamente, Isabela. Ele está andando junto com a corda, né? É isso. Beleza? Então, eu tenho 2 pontos para estar olhando, né? O ponto vermelho, que é aquela setinha ali, e o ponto preto, certo? O ponto vermelho, como você disse aí, ele está andando junto com a corda, certo? Que é o meu X ali, né? Cada um aqui, ó, né? É um X, ó. Aqui é um ponto X, aqui ele está batendo no eixo X no outro ponto, está batendo no eixo X no outro ponto, está batendo no eixo X no outro ponto, certo? E o ponto preto é o ponto do tempo, né? Que seria o meu ponto ali temporal, né? Perceba que ele não sai do lugar, né? O X dele é sempre o mesmo, né? Só que ele oscila, né? Ele desce, volta para o meio, sobe e volta para o meio de novo. Daqui até aqui, ó, ele completou o que eu chamo de ciclo, que ele saiu e voltou para o mesmo lugar. Tudo bem, gente? Pegaram a ideia? Ficou alguma gente? Perguntem, por favor, hein? Não fiquem com dúvidas. Certo? Então tá. Então, percebam que ao fazer esse ciclo aqui, certo? O meu pontinho, né? O meu pontinho vermelho aqui, ele andou um lambda, né? Daqui até aqui, eu teria como se fosse um comprimento de onda. Todo mundo consegue enxergar isso? Né? Se ele fez um ciclo completo, né? A gente viu agora há pouco que o lambda era justamente, né? O comprimento de um ciclo, certo? A distância entre duas cristas, ou a distância entre dois vales, era a distância de um ciclo. Então, quando ele completa, né, um ciclo oscilando o pontinho preto, certo? O pontinho vermelho, ele anda um lambda, que é um comprimento de onda. Então, quando o ponto preto completa um ciclo, que é um período, né? O ponto vermelho completa um outro ciclo, só que no comprimento, né? Que é o que eu chamo de comprimento de onda. Ok? Então, o que acontece aqui agora? Essa equação aqui, ó, ela é a mesma, certo? Se o meu x for um x1, né, que é esse ponto aqui, ele no meio, e se o meu x for um x1 mais lambda, que é o comprimento de onda, que é esse ponto aqui embaixo, certo? Então, o ponto central, ó, é o mesmo para esse, né, o circular está em verde aqui, ó, para esse e para esse, certo? Ou seja, o meu y é o mesmo, certo? Então, aqui eu tenho y de x e 0 é igual ao meu y de x mais lambda e 0. Certo? Por quê? Porque o tempo continuou 0, certo? E o meu deslocamento foi x mais lambda. Tá? É a mesma coisa. Tudo bem, gente? Certo? Ele está na mesma posição, né? Ó. O ponto verde está aqui, o ponto verde está aqui. Mas o ponto vermelho, antes ele estava num x e agora ele está num x mais lambda. Ok? Então eu tenho essa relação aqui, ó. Aqui ele chamou de x1, né? Mas daria no mesmo aqui, ó. Então ficou ym seno capa x1 igual a ym seno capa x1 mais lambda. Ok? Beleza? Então, quando eu avalio essa relação aqui, ó, né? Esse capa, ele faz uma distributiva aqui, né, multiplicando os termos aqui do seno, ok? E essa função seno,
né, que é a minha função periódica, ela se repete pela primeira vez quando o argumento aumenta de 2π, ok? Ou seja, esse termo que está aqui dentro, né, esse kappa lambda, né, ele tem que ser igual a 2π para estar se repetindo, né, para eu ter ali a minha repetição. Ou seja, né, a gente tem que ser aí o meu kappa lambda igual a 2π. Tudo bem? Certo? Esse kappa, eu chamo ele de número de onda. Certo? Ele é chamado aí de número de onda. E ele é dado como sendo 2π por lambda. Né? Medido aí na unidade do sistema internacional em radiano por metro ou metro a menos 1. Ok? A gente fez toda essa definição aí para estar classificando, né, a propriedade, né, quem que era aquele número kappa, né? Eu chamo de número de onda, 2π sobre lambda. Tudo bem? Certinho? Ficou alguma dúvida aí, gente? Então, na verdade, o que você vai usar nas contas, né, é só a equação direta, né? Kappa 2π sobre lambda. Eu só fiz aqui toda a demonstração para vocês verem como é que funciona, né, a análise aí das funções de duas variáveis. Eu tenho um ponto que está fixo, oscilando no tempo igual a zero, e outro ponto que está se locomovendo no x. Beleza? Tudo bem? Esse é o meu kappa. E a velocidade da onda? Né? Como é que fica a velocidade da minha onda? A gente acabou de ver, né, que eu estava avaliando o ponto que estava oscilando no centro e eu estava avaliando o ponto que estava se locomovendo aqui na direção x, certo? Então, olha só o que vai acontecer. Se eu pego a mesma onda, né, em dois instantes de tempo diferentes. Então, eu tenho aqui a minha onda verde. Onda Verde é uma cidade também, sabia, gente? Alguém conhece a cidade chamada Onda Verde? Aqui, ó. É uma cidade lá perto da fronteira de São José do Rio Preto, de São Paulo com Minas ali. Então, essa onda verde, ó, se eu pego esse ponto A, certo? É a minha onda no tempo igual a zero. Ok? Se eu pego a minha onda amarela, que não é uma cidade, ok, ó, é a onda em outro instante de tempo. Aqui, ó, que agora está no instante de tempo ΔT, certo? Ou seja, nesse instante de tempo ΔT, essa minha onda andou uma distância ΔX, certo? Ou seja, a gente tem aí, né, que esse ponto A, ele conserva o deslocamento, certo? Quando se move. Beleza? Então, eu tenho aí essa mudança aqui, né, de ΔT, esse deslocamento ΔX. Se você pegar a velocidade, né, a velocidade é dada por ΔX sobre ΔT, né? A própria definição de velocidade aí, que é a variação da posição em relação ao tempo. Ok? Só que se eu pegar isso daqui em relação à minha equação de onda, olha só o que acontece. Esse ponto A, ele conserva o deslocamento quando se move. Ok? Ou seja, a fase, né, o termo oscilatório, ele tem que permanecer constante. Tá? Então, olha só. Para que esse ponto A ele se mantenha no alto, ok? O que tem que acontecer? Naquela equação aqui, ó, do yx de t, A seno kappa x menos ômega t, esse termo que está aqui dentro, ele tem que ser constante. Porque uma vez esse cara tem que estar no alto aqui, né? Sempre no alto. Tudo bem? Pegaram a ideia? Certo? Se esse termo é constante,
tá? Para que ao longo do meu deslocamento ali ele tenha uma velocidade. Então eu vou estar avaliando isso daqui, né? Ó. Se eu derivar esse termo em relação ao tempo, eu vou derivar no tempo, d de dt, certo? Então, derivando no tempo, isso aqui vai ficar, o kappa é constante, né? dx dt, tá aqui. O ômega é constante, derivada no tempo do tempo dá 1, né? Então, é como se eu tivesse o número 1 aqui, ó, multiplicando aqui em cima. Tá? Então, ó, kappa dx dt menos ômega vezes 1, derivada de constante, 0. Certo? Pegaram a ideia da derivada aqui, gente? Eu fiz uma derivada temporal. Tudo bem? Todo mundo percebeu aí a derivada? Ok? Então, ó, derivei, kappa é constante, derivada de x, dx dt, menos ômega constante, certo? Mas eu tenho um termo aqui, como se eu estivesse fazendo uma regrinha do produto, tá? Derivada do tempo é 1 e a derivada da constante, 0. Quando eu faço essa relação, ó, quem é o dx dt? É a minha velocidade. Ok? Ou seja, a velocidade, ela é dada como sendo ômega velocidade angular. Isso, exatamente. Como sendo ômega sobre k. Essa é a minha velocidade de propagação. Certo? Pode ser dada aí como ômega sobre k. Só que aí o que acontece? Eu posso estar esmiuçando, né, os valores aqui, né? Quem é o ômega? Ômega eu posso escrever como 2π sobre o período, que é a minha velocidade angular. O período eu posso estar escrevendo como o inverso da frequência. E o número de onda, kappa, eu posso estar escrevendo como sendo 2π sobre lambda. Então, quando eu jogo aqui, ó, V ômega sobre K, substituindo os valores, ó, então fica ômega. Então, meu V ficou 2π sobre o período, dividido por kappa, que é 2π sobre lambda. Ok? Quando eu faço essa divisãozinha aqui, ó, os 2πs acabam se cancelando. E aí a minha velocidade fica lambda por período, né? Que é, na verdade, comprimento por tempo. Né? Não deixa de ser aqui, porque lambda não é o comprimento de um ciclo, né? Que é o meu comprimento de onda, e período não é o intervalo de tempo de um ciclo também. Então, velocidade não deixa de ser deslocamento por tempo, né? Delta S por delta T, né? Que é a famosa formulinha aí que a gente conhece. Então, sempre deslocamento por tempo. Só que o período, né, ele pode ser escrito como o inverso da frequência. Então, a minha velocidade de onda, ela pode ser escrita como V igual a lambda F, que é a equaçãozinha aí da ondulatória famosa, né? Ó. Velocidade de propagação, que pode também, né, ser escrita aí como ômega sobre kappa, dependendo aí os valores que a gente tem. Né? Essa equaçãozinha do V igual a lambda F, o pessoal costuma chamar aí nos cursinhos da vida, né, de Walander-Ferida, né, para fixar aí a formulinha, né? V igual a lambda F, Walander-Ferida, que a onda sara para tudo, né? Já tinha escutado essa expressãozinha aí? Não? Walander-Ferida, V igual a lambda F. Clássica, né? Beleza, gente. Então, essa é a velocidade de propagação da onda. Ficou alguma dúvida? Estamos acabando já. Último slide. O próximo. Essa aula foi cumprida, hein? Tem um prêmio no final da aula aqui, para quem ficar.
Então, ó, o último slide, o sentido de propagação da onda. Ok? Então, olha só. Se minha onda ela se move no eixo x negativo, né? Ou seja, se ela está aqui, ó, eixo y, eixo x. Se ela está se movendo para cá, o termo do sinal que acompanha aqui, ó, ele é positivo, se ele vai para o eixo x negativo. E se minha onda vai para o outro lado, x, y, o meu argumento aqui, ele é negativo. Tá? Por quê? Por que se ela vai para o positivo, um tem que ser negativo, e por que se ela vai no negativo, o outro tem que ser positivo? Né? Olha só, é porque o argumento da fase aqui, ó, esse termo, ele tem que ser sempre constante. Ok? Também o mesmo aqui, ó, sempre constante. Então, se você pegar de novo essa expressão aqui e derivar no tempo, ó, d de dt na expressão. E aqui de novo, d de dt na expressão. Tá? Então, olha só, aqui a velocidade está para cá. Velocidade de propagação. E aqui a velocidade está para direita, né? Se a onda está indo para esquerda, a velocidade está para a esquerda. Se a onda está indo para a direita, a velocidade está para a direita. São alguns conceitos de cinemática aí que a gente não viu, vai ver só em Física 2, né? Mas sempre quando eu tenho aí um objeto se movendo, certo? A velocidade está na mesma direção do movimento do objeto, né? Se o objeto vai para a direita, a velocidade vai para a direita positiva. Se o objeto vai para a esquerda, a velocidade vai para a esquerda negativa. Na onda não deixa de ser a mesma coisa. A velocidade para a esquerda tem que ser negativa, né? E a velocidade para a direita tem que ser positiva. Mas o porquê que o sinal, né? Se ela vai para o negativo é positivo e por que o sinal, se ela vai para o positivo, é negativo? Isso aqui vem justamente da derivada do termo constante que tem que ser aqui. Se você pegar e derivar aqui, ó, né? Vamos pegar aqui, ó, derivar todo o termo, certo? Esse aqui vai ficar kappa dx dt menos ômega igual a zero. Nesse caso aqui, ó, como esse termo é a minha velocidade, como a gente fez aí no slide passado, jogando o ômega para o outro lado, né? Aqui eu tenho que a velocidade é igual a ômega sobre k. Ou seja, uma velocidade positiva, né? Onda indo para direita. Se você derivar esse outro termo aqui de baixo agora, ó, fazer aqui em cima, isso aqui vai ficar kappa dx dt mais ômega igual a zero. Ou seja, aqui eu vou ter que esse termo novamente aqui, dx dt, é a minha velocidade. E olha só o que vai acontecer. Quando eu passo esse ômega para o outro lado, ó, ficou kappa v igual a menos ômega. Então, minha velocidade é menos ômega por kappa. Ou seja, a velocidade ficou negativa, certo? Eu estou indo para a esquerda, certo? Então, quando o meu termo de fase é positivo, eu estou indo para a esquerda. E quando o termo de fase é negativo, eu estou indo para a direita. Né? Isso está relacionado aí com o sinal da velocidade de propagação, né? E não com o sinal aí do termo oscilatório. Tudo bem, galera? Tudo beleza? Ficou alguma dúvida aí? Tranquilo? Belezinha mesmo? Ok. Então é isso. Para quem ficou até o final aí, agora, né, vou fazer um prêmio para vocês. Vou mostrar a minha filhota aqui. Deixa eu abrir a câmera para vocês verem aqui. Espera aí. Aí. Agora, vem. Vem aqui. Oi. Estou segurando a cabeça.
Olha eu aqui. Oi. Oi, pessoal. Oi. Oi, oi, oi. Olha meu sapato. Oi, Fiorella. Fala oi pro pessoal. É, fala. Oi, gente. Oi, turma. Tudo bem? Ela estava acordada já, né? Opa, segura. É, olha só. Que tamanho que é. Oi, 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 oi. E fofura. Esse. Oi, tchau, 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 tchau. Ei, esse. Olha o sapatinho. Olha o sapatinho. Não dá para ver o sapato aqui. Meu sapato de maçã. Meu sapato de maçã. Fala. Né, filha? Esse. Então, né? Ela tá fazendo 10 dias hoje. Estamos aí com 10 dias de vida. Já tá sabendo tudo sobre onda, né, filha? Já sei o que é uma onda transversal, uma onda longitudinal. Já sei tudo, que é o comprimento de onda, que é a oscilação, já sei, né? Tava aqui escutando tudo. Não é mesmo? Oi, dormiu? Dormiu? Eu dormi. E que coisa mais linda. E, oi. Ah, vocês querem apertar ela, né? Tem que acabar o corona aí. Vamos voltar com a mãe? Lá. E, volta, volta, volta. Isso. É isso aí, galera. Beleza? Estou aproveitando bastante. Ela tá uma fofura. Muito linda. Beleza? Depois eu mando mais fotos no grupo. Aí, a foto dela, como tava aqui mesmo, de roupa inteira, para vocês verem aqui. Tudo bem? Maravilha? Look completo. Vou mandar a foto. É isso então, galera. Um abraço. Tudo de bom para vocês e até terça-feira. Se cuidem aí. Bom final de semana. Até mais. Tchau. Obrigado, Beatriz. Valeu. Até mais. Bom fim de semana.